Olá, povo de Deus, aqui estamos nós com mais um vídeo no canal. Então, vem com a gente! Algum tempo atrás, eu pedi para algumas pessoas mandarem sugestões de temas para mim lá no Instagram para eu gravar aqui com vocês, né? E se você não me segue, por sinal, o nosso Instagram tá aqui no box de descrição. Clica lá e vai seguir a gente. Mas enfim, e muitas pessoas me pediram para falar, né, de como é que nós podemos ensinar as crianças a viverem a modéstia e também de como que nós podemos falar sobre Deus, sobre as coisas da igreja para as crianças, tá? Então eu decidi vir gravar esse vídeo para vocês falando um pouquinho sobre como ensinar as crianças a viverem as virtudes. Há um tempo atrás nós postamos um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre formação e crescimento espiritual, que eu vou deixar aqui nos cards. E nesse vídeo eu falo também um pouco sobre a função dos pais no ensinamento das virtudes para as crianças, para os filhos. E a princípio de tudo, o que nós precisamos entender é que você não pode ensinar para o seu filho aquilo que você não vive. Por quê, Larissa? Porque a formação da criança, ela não começa quando ela nasce. A formação das características de uma criança, ela também não vai começar quando ela completar os 7 anos ou até os 7 anos de idade. Pelo contrário, a formação da personalidade de uma criança começa no momento em que ela é fecundada no útero. No momento da fecundação, nossas características já começam a ser formadas. A criança ela vai absorver coisas que a sua mãe possui, assim como coisas que nós dizemos enquanto estamos grávidas afeta a criança no nosso ventre. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos também vai afetar a personalidade dos nossos filhos. Então, primeiramente, para que você possa ensinar o seu filho sobre algo da igreja, ensinar seu filho a viver uma virtude, você precisa possuir essas características. Você precisa trilhar esse caminho de santidade como pai e como mãe. Então, seja primeiro um exemplo de pai e um exemplo de mãe, vivendo os valores evangélicos, exercitando a busca pelas virtudes, lendo bons livros, tendo uma vida de oração, e o seu filho vai seguir. Ele vai ser conquistado não só pelo que você fala, mas pelo que ele vê em casa. E no livro A Conquista das Virtudes, como eu citei nesse vídeo que eu falei para vocês, o padre Francisco Faus, ele diz que o maior responsável pela educação nas virtudes das crianças, são os pais. Então você é o maior responsável por educar os seus filhos a viver as virtudes e a vontade de Deus. Daí entra um ponto bem importante a se tratar, é que se nós ensinamos aos nossos filhos os valores, a virtude, ele vai ter maior facilidade para viver também os valores evangélicos, para viver aquilo que o catecismo ensina, aquilo que a doutrina da igreja ensina. Por quê? Porque as virtudes, elas forjam em nós esse caráter para buscar a vontade de Deus, para ser mais amável, para viver a castidade, para viver a modéstia, para viver a virtude da paciência e qualquer outra virtude. As virtudes não é o mais importante na nossa caminhada, mas é justamente a partir delas que nós conseguimos viver outras coisas com mais eficácia, tá? Então comece ensinando seus filhos a viver a virtude de pequeno, ensinando a ele o valor da paciência, ensinando a ele o valor do pudor na forma de se vestir. Você vai pegar a sua filha desde pequena vestindo ela modestamente e ensinando para ela que não é só a roupa, mas dizendo muitas vezes: olha, minha filha, eu te visto assim porque a mamãe sabe que Jesus mora em você. E para que Jesus mora em você, você precisa se vestir como uma princesa. Por quê? Porque você é um templo onde Deus habita. E ensinando para ela esses valores, ensinando para os seus filhos o valor da masculinidade, o valor de viver a castidade, o respeito pelas mulheres. E isso vai forjando nos seus filhos também esse caráter de viver cada vez mais a vontade de Deus. É indo para a Santa Missa e explicando a seu filho cada momento. E é explicando mesmo, sabe, para os seus filhos tudo aquilo que a nossa fé ensina desde criança. Porque eles vão crescer com esses valores dentro dele. Mas se você não ensina os seus filhos a viver as virtudes, se você não busca cada vez mais levá-los para esse caminho, quando eles crescerem, eles vão ter maior dificuldade para viver aquilo que a palavra de Deus ensina e para ser de fato homens e mulheres de verdade. Por quê? Porque eles não cresceram nisso. Então, muitas características que eles deveriam ter aprendido desde criança, eles não vão possuir na vida adulta ou na adolescência, porque eles não foram educados para isso. E daí, para que eles possam adquirir essas características e essas virtudes, é muito mais difícil. Nós podemos ver o quanto que é mais custoso hoje em dia para nós que crescemos sem algumas dessas coisas, sem esses ensinamentos da virtude,
Quanto que é mais difícil viver essas virtudes? Quanto que é mais difícil viver essas características e viver esses ensinamentos da igreja? Por quê? Porque nós precisamos lutar contra aquilo que durante anos nós vivemos. Ficou tão intrínseco em nós que luta contra a vontade de Deus, muitas vezes, na nossa caminhada, no nosso percurso de santidade. E se você aí não sabe, se sente meio perdido, porque não sabe nem como abordar esses certos aspectos com os seus filhos, temos vários livros que também podem te ajudar com isso. Por exemplo, nós temos o livro A Conquista das Virtudes, que eu já falei várias vezes, que ele vai te ensinar a abordar, né, a questão das virtudes, principalmente em você, vai te ajudar. E na Livraria Caritatem, eles têm uma categoria lá especial sobre a educação dos filhos. Então eu vou deixar o link deles aqui. E lá tem vários livros que é só sobre a educação dos filhos. E uma coisa boa da Livraria Caritatem é que eles não têm frete. O frete é grátis para todo o Brasil. Então vai lá, olha esses livros e compra também para que você possa aprender a ser um pai responsável, um pai melhor para educar os seus filhos para o céu e não para o mundo. Outra coisa também é o Padre Paulo Ricardo. Ele tem vários vídeos que são justamente sobre isso, né? Vídeos que ele fala sobre educação, sobre virtudes. E o Padre Leonardo também, que vez ou outra a gente fala dele aqui. Ele tem vários vídeos que ele fala sobre algumas características desse tipo. E ele também fez uma live, se eu não me engano, há um tempo atrás, que ele fala sobre a educação dos filhos. Então eu também recomendo para você o canal dele. Eu vou deixar aqui embaixo para você ir lá pesquisar, tá bom? Busque sempre na oração, no discernimento e na direção espiritual ser pais responsáveis, pais que educam os seus filhos nas virtudes, que educam os seus filhos na graça. E se talvez você hoje está caindo de paraquedas nesse vídeo e está pensando, Larissa, eu não ensinei para os meus filhos nada disso, eles já são maiores, não são mais crianças, como que eu faço? Lembre-se sempre que Deus age na nossa humildade, na nossa confiança a Ele. Então se confie a Deus e confie a vida dos seus filhos a Deus e nunca deixe de rezar pela conversão e pela salvação da alma deles. E busque todos os dias exercitar isso, ser um pai e uma mãe melhor. Então há tempo para você. Não está perdido a situação, então busque essa ajuda para ser um pai e uma mãe melhor, que vive os valores de Cristo, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo tenha te sido útil. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? E envie esse vídeo para aqueles seus amigos noivos que estão começando a pensar assim em casar, para que eles possam desde já buscar exercitar as virtudes e buscar esses estudos para ser pais e mães melhores, tá bom? E mais uma coisinha que eu queria pedir para vocês. Hoje é quinta-feira, dia 28, é o dia do meu aniversário, né? Então eu queria pedir a vocês que rezassem, nem que fosse uma Ave Maria por mim, tá bom? Pedindo a Nossa Senhora que me ensine cada vez mais a viver a vontade de Deus. Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Paz e misericórdia.